número 28, ela é bem simples, tá? Essa questão 28 pede para a gente traçar no caderno o gráfico de f de x igual a x ao quadrado. E determinar os valores de f de x para x igual a 1 meio negativo, 5 meios e 3 meios negativos. Como é que a gente faz isso aqui, né? Primeiro que o gráfico dessa função é um gráfico muito simples, porque ele não tem nem o b nem o c. Então, ele é um gráfico aqui, ó, simétrico ao eixo x, aqui no cantinho direito, né, da tela sendo projetada. Esse gráfico aqui, ele é possível ser determinado por, como é que se diz? Pela simetria que ele tem pelo eixo y. Então, a gente pode fazer por aquela tabelinha do 2 negativo até o 2 positivo. Quem quiser usar o GeoGebra para verificar também pode, mas o gráfico fica mais ou menos com aquela carinha ali que eu botei para vocês, tá? Para um lado e para o outro do eixo Y, ele fica igualzinho. Como é que eu calculo as imagens desses valores? Pessoal, muito simples aqui, ó. Qual é a imagem do 1 meio, primeiramente? É 1 meio negativo elevado ao quadrado. Então, 1 meio negativo elevado ao quadrado, 1 quarto, né? Porque 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Segundo item, 5 meios ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. E por último aqui, ó, a gente tem que calcular 3 meios negativo ao quadrado. Então, faz 3 negativo elevado ao quadrado, 9 positivo. E 2 negativo elevado ao quadrado, 4 positivo. Expoente par fica positivo. Ok? Essa 28, ela era mais simples, né? Vamos lá para o item 34 e 35. Essas duas, elas eram meio que juntinhas, né, pessoal? Então, aqui a gente tinha que fazer o seguinte. Primeiro, desenhar o gráfico de cada uma dessas funções quadráticas no caderno. Ali pede eixo da parábola e o ponto mínimo ou máximo da função. A gente vai fazer isso. Só que assim, primeira coisa que a gente tem que se preocupar é com o gráfico. Só que quando a gente olha para essas funções, eu não consigo determinar qual é exatamente os zeros dela, né? Existem algumas técnicas que o livro até traz para vocês ali, quem quiser dar uma lidinha, de como essa ideia de x menos 2 ao quadrado, x mais 1, o vezes 3, ele modifica o gráfico dessa função. Como eu entrei em muitos detalhes, e é muito difícil se aprofundar um pouquinho mais remotamente com vocês, certos detalhes eu deixei um pouquinho de lado, tá? É importante você saber isso? Não, você se vira com outras coisas também, tá? Então, a ideia aqui é a seguinte, ó. Primeiro, eu vou desenvolver esses quadrados para que a gente tenha a função completa, com A, B e C, para a gente construir o gráfico. Então, a primeira, se a gente desenvolver esses quadrados, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Essa é a nossa função, que é a letra A. Quem não sabe usar o produto notável, vê que ali, ó, o x menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que x menos 2 multiplicado por ele mesmo, né? E aí vai fazer toda a distributiva aqui e resolver essa questão. Muito bem, eu vou fazer para o produto notável. Ah, mas Paulinho, eu não sei fazer produto notável. Faz por esse do ladinho ali, pessoal, que não há problema algum, tá? Não tem problema nenhum fazer por ali. Beleza. O segundo, galera, a gente tem esse 2 negativo. Então, a função da letra A está ali. A função da letra B, a gente tem. Vou botar aqui do lado. Opa, caneta. 2 negativo, que multiplica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o segundo pelo primeiro, mais o segundo ao quadrado. Multiplicando isso aqui por 2 negativo, o que a gente vai ter? 2x ao quadrado negativo, menos 4x, menos 2. Ó. Essa é a nossa função B. Menos 2x quadrado, menos 4x, menos 2. Essa é a nossa segunda função. E a última, a gente tem 3, que multiplica o x menos 2 ao quadrado. Então, o que é o x menos 2 ao quadrado? É o que a gente já fez lá, ó, na letra A. É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou façam toda a distributiva, como eu falei. 3 vezes o x ao quadrado é 3x quadrado. 3 vezes 4 negativo é 12x negativo. E 3 vezes 4 aqui vai dar 12. Então, nós temos esses 3 gráficos para fazer.
3x² menos 12x mais 12. Certo? Agora, pessoal, a gente vai fazer esses gráficos. Cada gráfico que eu for fazendo, eu já vou responder as perguntas que estão na questão 35. Então, quais tem ponto máximo, quais tem ponto mínimo e quais são esses pontos, tá? Então, vamos lá. Tchau. Primeira delas, x² menos 4x mais 4. Vamos lá. Primeiro passo, igual a função a zero. Então, aqui, x² menos 4x mais 4 igual a zero. Dois números que multiplicados, soma e produto, dão 4. E a soma dá 4 também. 2 e 2, né, galera? 2 e 2, né? Então, percebam que essa função existe duas raízes iguais, ou seja, é aquela situação onde o delta dá negativo, lembra que eu comentei na aula? Então, quando o delta dá igual a zero, a gente tem duas raízes iguais. Então, a gente vai ter assim, né? Um gráfico que vai ficar aqui. O meu A, ele é positivo, então ela é com a concavidade para cima. E aí, a gente sabe que ela passa aqui pelo 4 e aqui pelo 2, né, pessoal? A gente tem mais ou menos uma parábola assim, né? Ó, pro lado de cá, o que a gente pode se basear? Se duas unidades para a esquerda, né? No 0 ela é 4, duas unidades para a direita, aqui no 4, por exemplo, ela também tem que estar passando lá no 4. Eu até abri demais, talvez, a parábola. Talvez poderia ser um pouquinho mais fechada aqui, né? Ó. Vou tentar fazer uma coisa mais decente aqui, né? Ó, mais elegante. Pronto, ó, aí está o nosso gráfico. Primeira pergunta que a gente tinha ali era: quais delas possuem um ponto de máximo? O que é o ponto de máximo ou ponto de mínimo? É o vértice. Então, falou em máximo e mínimo, nós estamos falando do vértice. E se nós olharmos nessa função, o vértice é um ponto que está lá embaixo, não tá? Se ele está lá embaixo, ele é um ponto de mínimo. Então, nessa primeira aqui, a gente tem um ponto de mínimo. Certo? Agora pergunta, quais são esses pontos? Que ponto é esse ponto de mínimo? No caso aqui, o ponto de mínimo aqui é o vértice. Qual é a coordenada desse ponto ali de mínimo, desse vértice, hein? 2 para x e 0 para y. Concordam comigo? Certo? Tá? Então, essa é a ideia. O que é o ponto de mínimo? É quando ele está lá embaixo. Um detalhe bem interessante, que não era necessário eu graficar a parábola para dizer quais delas têm ponto de mínimo. Porque, por exemplo, na primeira, na letra A, vocês estão vendo que o A é positivo? Então, eu já sabia que ela ia ficar com a concavidade para cima. Então, automaticamente, se ela fica com a concavidade para cima, significa que o ponto é mínimo, que o vértice está lá embaixo. Na letra B, o nosso A é negativo. Então, se o nosso A é negativo, significa que a concavidade é para baixo. Então, ela vai ter um ponto de máximo, um pontinho lá em cima de máximo. Só que eu já posso dizer máximo, sem temer. Por quê? Porque o A é positivo. Se o A é positivo, a concavidade da parábola é para cima. Aqui em cima eu vou ter um ponto de máximo. E na letra E, a gente também tem o A positivo. O A é 3 positivo. Então, se ele é 3 positivo, galera, significa que a nossa parábola é assim, com cavidade para cima. E o que vai acontecer? Esse ponto aqui é de mínimo. Beleza, pessoal? Tá? Eu vou deixar os outros gráficos para vocês fazerem, porque eu creio que a maior dúvida era desenvolver essas questões. Então, eu vou deixar para vocês resolverem, tá bom? Quais são esses pontos, né? Ah, Paulinha, como é que eu vou responder o item C? Ora, o item C você pode simplesmente determinar as coordenadas do vértice, porque quando a gente fala em ponto de máximo ou em ponto de mínimo, significam as coordenadas do vértice. Isso é bem importante, porque quando a gente trabalhar
com problemas envolvendo a função quadrática, vai ser importante você lembrar que máximo e mínimo está sempre no vértice, ok? Se alguém tiver dúvida, óbvio, pergunte para a prof no WhatsApp, tá? Vamos para a questão 45. A 43, pessoal, a questão 43, eu não vou resolver aqui, porque a questão 43 ela é muito parecida com a questão 111, né? De determinar os zeros. Então, a questão 43 é apenas igualar aquelas funções a zero e resolver a equação do segundo grau. Então, se você não encontrar aqueles valores que estão lá nas respostas do livro, pergunte para a prof resolve, manda um videozinho resolvendo essa questão, tá bom? Vamos para a 45. A 45 é uma questão muito bacana e é uma das coisas que mais caem em vestibulares e concursos, que é uma análise da função quadrática, tá? Sem nenhuma aplicação aqui nesse caso, porque quando a gente envolve algum problema, é exatamente esses detalhes que a gente tem que saber que está nessa questão 45 sem nenhuma aplicação. Diz assim, ó, em cada gráfico da função quadrática, f de x igual a x quadrado mais bx mais c, com delta igual a b ao quadrado menos 4ac, assim como qualquer delta, que é o discriminante, né, dessas funções, descubra se o a é menor que zero, se o a é maior que zero, se o delta é maior que zero, se o delta é menor que zero, ou se o delta é igual a zero. Eu vou começar pelo a, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer uma tabela. Mas, que coisa, eu abri um novo arquivo. Eu vou fazer uma tabela, vocês vão entender o que eu quero. Eu só não sei se vai caber tudo aqui, mas acho que vai. O que a prof quer fazer aqui? A delta. Então, por exemplo, no item A. No item A, o valor do A é maior que zero ou menor que zero. Lembrando, o A, o coeficiente A, determina se a parábola é com a concavidade para cima ou para baixo. Então, se o A é positivo, a parábola é assim. Se o A é negativo, a parábola é assim. Então, na letra A, a parábola está assim. Então, o nosso A é negativo. O nosso A é menor que zero, beleza? No item B, a parábola está com a concavidade para cima. Então, o nosso A é maior que zero. No item C, a concavidade também está para cima. O nosso A é positivo. Na letra D, a concavidade está assim, né, pessoal? Então, se a concavidade está para baixo, significa que o A é negativo, então o nosso A é menor que zero. Na letra E, a gente tem também concavidade para baixo, então o A é menor que zero. E na letra F, a gente tem o A maior que zero, porque a concavidade está para cima. Simples, né? Concavidade para cima, A positivo. Concavidade para baixo, A negativo. Delta. O delta, o discriminante da nossa função, ele vai determinar a quantidade de zeros que eu tenho na minha função. Toda função quadrática, ela vai ter ou dois zeros distintos, diferentes um do outro, ou dois zeros iguais, ou seja, um único zero, ou ela não vai ter zeros. Como é que eu sei quando uma função tem dois zeros distintos? Quando o delta é positivo. Quando é que eu sei que a função vai ter um único zero, né? Ou dois zeros iguais? Quando o delta é zero. E quando é que eu sei que ela não vai ter zeros na função? Quando o delta é negativo. Então, por exemplo, na letra A ali, pessoal, vocês estão vendo que essa função tem dois zeros, porque ela encosta em dois pontinhos do eixo x? Então, significa que o nosso delta é positivo, ou seja, ele dá maior que zero. Na letra B, a gente novamente tem a nossa função encostando em dois pontos, né? Então, novamente, o nosso delta é positivo, maior que zero. Na letra C, a nossa função não encosta no eixo x. Então, se ela não encosta no eixo x, significa que o nosso delta deu negativo, menor que zero. Na letra D, o gráfico encosta em um único pontinho ali, ó, pessoal. Se ele encosta em um único pontinho, ele tem um único zero, significa que o nosso discriminante, ele é igual a zero. Na letra E, não encosta. Então, se não encostou, o nosso delta é negativo. E na última, se encostou em um pontinho, o nosso delta é igual a zero.
Tranquilo essa daqui, pessoal? Então, percebam como o sinal do A ele é importante para a nossa análise, né? Determinando se a parábola está com cavidade para cima ou para baixo, inclusive dizendo se ela tem mínimo ou máximo. E o nosso delta também vai dizer se a nossa função tem dois zeros distintos, dois zeros iguais, ou ela não vai possuir zeros essa função. Vamos para a última questão, então. A última questão é a questão 46. Ela é uma questão de assinalar, ela não é uma questão de responder item por item. Então, poderia ser uma questão de vestibular aqui, né? Tem uma questão do questionário, né? Fica ligado aí, ó. Quem assistiu meu vídeo pode contar essa questão que vai estar no questionário, hein? Presta atenção, porque é importante entender isso daqui. 46, então. O gráfico abaixo representa uma função do tipo ax² mais bx mais c, diferente, com a diferente de zero, óbvio, né? A não pode ser zero, senão não é uma função quadrática. Então, a gente pode afirmar o quê? Então, a gente olhando para aquele gráfico, a gente vê o quê? Ele possui dois zeros. Isso implica o quê? Se uma função tem dois zeros, ela encosta em dois pontinhos do eixo x, significa que o meu delta é positivo. Concordam comigo que o meu delta é positivo? Né? Outra coisinha, pessoal. Se a concavidade da minha parábola está para baixo, significa que o meu A é negativo, certo, galera? Agora, vamos lá comigo. Primeira coisa que eu tenho, que eu posso jogar fora de alternativas ali. Se meu A é negativo, não pode ser a primeira, porque está dizendo que o A é positivo, e as outras todas podem. Agora a gente vai avaliar o nosso delta. Só que olha isso. Ele está dizendo assim, ó, b ao quadrado é maior que 4 vezes a vezes c. Vocês lembram da formulazinha do delta? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se a nossa função tem dois zeros ali no gráfico, no desenho do gráfico, significa que o delta deu positivo. Para o delta dar positivo, aqui nessa conta, ó, esse cara aqui tem que ser um valor maior que esse aqui. Por que o b ao quadrado tem que ser maior que o 4ac? Porque vocês estão vendo que o b ao quadrado ele é menos o 4ac, é tirado o 4ac dele. Então, se esse 4ac aqui ó, é um valor maior que o b ao quadrado, isso ali vai dar negativo, né? Porque eu estou tirando algo maior de alguém menor. Então, para que o meu delta dê positivo, o b ao quadrado tem que ser maior que o 4ac, porque ele tem que ser um valor maior para eu retirar retirar 4ac dele. Então, quais delas aqui, ó, a gente pode também retirar? A letra C, que está dizendo que é b ao quadrado menor, e a letra E. É que eu sei agora, a partir do P. O B, pessoal, ele é um coeficiente que ele vai dizer o seguinte para nós. Ele vai dizer se o nosso gráfico está passando por Y em um valor positivo ou em um valor negativo. Olhando aqui no gráfico, a gente percebe que ele está passando por um valor negativo em Y, né? Vocês estão vendo que ele está cruzando num valor negativo ali em Y? Então, é o seguinte, se o nosso B ele é maior que zero, significa que ele vai passar pelo eixo Y um valor negativo. Se o nosso B da parábola, lá da função, é um valor menor que zero negativo, ele vai passar por um valor positivo. É tudo ao contrário, né? Mas, enfim, então, se ela está encostando num valor negativo, significa que o nosso B é maior que zero, ou seja, é a alternativa B. Beleza, pessoal? Eu creio que era isso. Um abraço para vocês, né? E a gente se vê amanhã não, é quarta. Hoje é segunda. Um abraço para vocês, galera. Até mais. Tchau, tchau, tá? Beijo!